Oi, gente, eu sou a Ana Paula. Eu sou a Rubi. Eu sou o Kenji. Nós somos três amigos. Nós já ouvimos um podcast. E nós indicamos o nosso próprio. O tema do nosso programa de hoje é amizade, né? O quanto é importante uma rede de apoio na vida das pessoas para elas se sentirem mais felizes, apoiadas, enfim. E aí eu queria começar falando um pouquinho sobre essa questão, né, da gente precisar de rede de apoio. Eu não sei vocês, mas eu tenho alguns clientes que começam a terapia falando, né, o quanto eles gostariam de não precisar de ninguém, de serem sozinhos. Eu queria conseguir lidar com isso sem precisar de ajuda de ninguém, sem precisar me sentir sozinha e me sentir triste por causa disso. E aí eu sempre falo para eles, gente, nós somos seres sociais. Não tem como a gente não precisar das pessoas. A gente vai sempre precisar das pessoas. O que vocês acham disso? Isso é uma coisa bem comum de demanda clínica, por incrível que pareça. Na verdade, não é incrível que pareça, né? Mas a gente tem, culturalmente, a ideia de que precisar dos outros é igual a fraqueza, de alguma forma. Então, muita gente chega no consultório, e eu já atendi alguns casos assim, em que uma das queixas, não muito claramente se coloca isso, mas uma das queixas é: eu não quero depender de ninguém, né? Eu acho que eu dependo demais dos outros, eu me sinto sozinha, eu, eu me sinto desconfortável com isso, eu não quero mais sentir isso. E aí parece que é errado, na cabeça dessas pessoas, parece que é errado precisar dos outros. Enquanto que isso é um sentimento natural, é humano precisar dos outros, né? E aí é mais uma coisa que a gente precisa trabalhar em terapia, para desconstruir essa ideia cultural de que a gente deveria não precisar de ninguém. Eu tenho a impressão de que muitas vezes as pessoas ficam com essa ideia de eu não quero precisar de ninguém, porque em algum momento elas precisaram da ajuda de alguém e não encontraram essa ajuda, né? Ou porque as pessoas que procurou não estavam disponíveis, ou porque não conseguiu se expressar de uma maneira que as pessoas entendessem que estava precisando de ajuda e não teve contato com essa ajuda, ou as pessoas que estão próximas ali são parte do problema, então elas não têm como ajudar, né? E aí eu fico pensando, isso que a Ana Paula falou, sobre nós sermos seres sociais, né? E sobre como que na natureza isso é necessário, né, para a nossa vida. E como existem diferentes tipos de interação social na natureza, né? A gente pode falar, por exemplo, que existem interações que a gente pode chamar de afiliativas e as interações agonísticas, né? As associações ou interações afiliativas nada mais são do que aquelas relações que agregam coisas positivas, que formam uma rede de colaboração, que é o que a gente está falando, né? De rede de suporte, de ter pessoas com quem você pode contar, pessoas com as quais você se relaciona, de modo que todo mundo saia ganhando pelo coletivo, né? E você tem as interações agonísticas, que são aquelas onde tem os atritos, os conflitos, os problemas, e tudo isso é natural. E tudo isso é inevitável na medida que a gente vive em sociedade. Então, vai ter pessoas com as quais você vai conseguir estabelecer relações do tipo de colaboração, de apoio mútuo, são aquelas pessoas que vão aparecer para ajudar, e em outro momento você vai ajudar essas pessoas também, vai estabelecer esses vínculos. E vão ter pessoas com as quais você vai se deparar com situações de conflito, de atrito, né, que vai gerar sentimentos desagradáveis, de raiva, de decepção. E isso tudo faz parte da vida, né? Faz parte da natureza. Agora, é problemático quando você se vê numa situação onde parece que só tem interação do tipo agonística, né? Que todas as relações que você está mantendo no momento geram conflito, geram atrito, e você não tem outras relações que façam esse contraponto.
né? De pessoas com quem você possa contar, pessoas que você fique, se sinta bem, né? Na companhia, né? Que não tenha atrito. Não é que também as relações sejam definidas de uma forma tão na caixinha, assim, de que existem pessoas que você vai ter relações somente agonísticas e pessoas que você vai ter relações somente afiliativas. Na verdade, isso acontece com todo mundo, né? Vai ter aquelas pessoas, especialmente aquelas pessoas mais próximas do seu convívio, seus amigos, seus familiares, namorado, namorada, né? Vai ter diversos momentos em que vocês vão estar juntos, em colaboração, vivenciando coisas ali em coletivo que vão ser agradáveis para todo mundo e a interação vai ser legal. E vai ter momentos que vão surgir alguns atritos, né? É natural em toda relação que você tenha esse tipo, os dois tipos de interação alternada. Aí, que muitas vezes as pessoas se veem num ponto onde a maioria, né, ou quase a totalidade das suas relações estão pautadas em conflitos, ou que aquela relação que em um dado momento é a relação mais importante de parceria, de compromisso, de apoio mútuo, começa a ter um conjunto de atritos muito frequente, a relação se transforma e vira uma coisa só de conflito, de briga, de discussão, né? Então, um ponto importante aí é que, primeiro, as pessoas, você vai se relacionar de diferentes formas ao longo da vida com elas, e toda relação implica tanto você quanto a outra pessoa, né? Então, se as suas relações elas estão, digamos, de uma forma conflituosa, como será que a gente pode buscar ter outras relações que não sejam tão conflituosas, ou como que a gente pode resolver os conflitos, né? Porque viver sociedade é viver em contato constante com outras pessoas, os conflitos vão surgir inevitavelmente. Como é que a gente vai fazer para lidar com isso? Tá? Sim, falando em conflito, hoje eu falei de conflito na minha aula de inglês. O tema da aula foi amizade. Aí eu falei, eu vou gravar um podcast justamente sobre isso, né? E aí ele perguntou lá quem eram os meus amigos e tal, e aí ele perguntou do melhor amigo, né? Eu sempre digo que é o Kenji, mas tem a Rubi, tem o Lucas, tem o Fabrício, tem algumas pessoas que são importantes também nessa minha vida aí. Mas aí eu falei do Kenji, e aí ele perguntou, e como é, o que que faz o Kenji ser uma pessoa tão importante assim pra ti? Aí eu fiquei, não sei lá, não faço ideia. Aí ele é uma relação boa? Eu falei, não, a gente vive brigando. A gente vive brigando. E aí é isso que tu tá falando, né? Não necessariamente as relações são importantes, as relações importantes são as que a gente não tem briga. Às vezes tem muita briga. E justamente porque a gente ou é muito parecido, ou a gente gosta muito um do outro, ou a gente quer ajudar muito o outro e se meter na vida do outro, e acaba tendo conflito que é inevitável. E o importante talvez seja a comunicação, né? A gente falou disso no filme que a gente discutiu no sábado, né? A comunicação pode melhorar essas relações. Tu falou aí da questão na natureza, e se a gente for transpor para a nossa vida em sociedade aqui, né? Já o ser humano vivendo numa sociedade capitalista, individualista, ainda assim a gente também precisa das pessoas, né? A gente precisa de alguma forma. Eu precisei já de ti para me levar para fazer endoscopia. Eu já precisei do Kenji para me dar uma carona, do Fabrício para me ajudar também, me dando uma carona, do Lucas para me dar suporte emocional no momento que eu estava muito mal. Então, de alguma forma, a gente precisa sim das pessoas para várias coisas, né? Tanto para coisas práticas, né, ir ao médico, quanto para uma questão de me ouvir chorando, ele não tem o que fazer muito, só me dar suporte ali, né, estar do meu lado para não me sentir sozinha. Então, às vezes às vezes o que eu sinto, né, na fala dos meus clientes, até em mim mesmo, é uma cobrança de tentar resolver tudo sozinha, de não precisar de ninguém. Então eu tô mal, mas eu vou ficar sozinha no meu quarto, eu vou resolver isso sozinha, porque eu tenho habilidade para isso.
E às vezes eu não tenho, às vezes eu não consigo, não. Às vezes eu preciso sim ligar para minha psicóloga, às vezes eu preciso ligar para um amigo, às vezes eu preciso só estar junto das pessoas que eu gosto, do meu cachorro, do meu gato, né? Então, sentir que eu não estou sozinha nesse mundo. Eu lembrei de um estudo que eu li logo no começo da graduação, que o Olavo levou para a gente, para a nossa aula de psicologia experimental, eu acho, história da psicologia experimental, que era um artigo do Harlow, do amor em filhotes de macacos. Vocês se lembram, cara? É muito legal esse artigo. E o que eu mais acho que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui é isso, né? São macacos que eram criados com mãe de arame, onde eles mamavam nessa mãe de arame, mas tinha uma mãe maciazinha e quentinha, que não necessariamente dava comida, mas eles passavam a maior parte do tempo nessa mãe e só iam para outra para comer. E aí, quando esses macacos, eles são... Eu não pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa aqui, mas o que ficou do estudo é isso para mim. Quando esses macacos iam, sei lá, para um ambiente novo e a mãe de arame estava lá só, eles ficavam quietinhos no cantinho, se tremendo, tipo, gritando, e eles não conseguiam explorar aquele ambiente. Mas se tivesse a mãe fofinha e quentinha lá, eles iam para o colo dela, ficavam lá um tempo, aos poucos eles iam se acostumando com aquele ambiente, ganhando confiança, né? Vou aqui botar vários sentimentos aí que eu não sei se eles tinham, mas é isso que parece. E aí depois eles começavam a explorar o ambiente. Isso parece um pouco com o que eu sinto, né? Quando a gente tem com quem contar, parece que as coisas são menos difíceis, né? Parece que as coisas são mais fáceis. Então eu vejo uma situação desesperadora, mas eu tenho um suporte ali e aquela situação se torna menos desesperadora. Eu acabo ganhando confiança e explorando aquele ambiente. O que vocês acham disso, né? Esse estudo, me parece que ele fala muito disso, né? Não sei se dá para dizer se o macaco tinha um amor ali pela mãe de pano, mas de alguma forma ela trazia segurança para ele. E esse estudo ele foi revolucionário na época porque tinha um debate, um grande debate na época, até onde eu lembro, né, do estudo também, a respeito de por que os filhotes, no caso, se ligariam às mães, né? Os bebês, no caso, humanos. E aí, eu acho que era uma corrente psicanalítica na época, que falava que era uma necessidade de alimento, né? Primariamente de alimento, que foi lindamente refutada por esse estudo com macacos, né? Com primatas não humanos, inclusive, né? E nesse estudo mostrou-se que existe uma necessidade social, uma necessidade de vínculo que é primária também. Estou pensando mais como uma metáfora, né? Pensar que, de alguma forma, quando um macaquinho se agarra àquela mãe e depois ele vai explorar o ambiente, é como se fosse eu me agarrando a um amigo e me sentindo confortável para fazer um podcast, para me expor, porque eu mandei para os meus amigos e eles disseram, tá muito legal, olha, você fala bem. E aí eu me sinto segura para fazer esse negócio que não estou segura ainda, de verdade, mas com o apoio das pessoas ao redor eu fico mais, legal, então deve estar legal mesmo, né? Com os feedbacks e o fato de estar nós três juntos dando a cara a tapa faz diferença. Isso, né? São 3 amigos de verdade apoiando. Então, vocês apoiarem o projeto, vocês criarem o projeto junto comigo, me traz segurança, né? Eu não estou sozinha nisso. Se eu estivesse sozinha, seria mais difícil. Não que eu nunca fizesse, talvez em algum momento eu resolva fazer sozinha. Mas de primeira, é fundamental eu estar com 2 amigos aqui que, de alguma forma, compartilham os pensamentos, sentimentos. Quando eu falei na aula de inglês de vocês, na verdade, eu falei que nós somos parecidos. Ele perguntou, vocês, seus amigos, são muito diferentes, são muito parecidos? Eu falei, não, eles são muito parecidos. E aí, porque eu acho que, de alguma forma, eu gosto de pessoas parecidas comigo. Não no jeito de ser, porque nós temos jeitos de ser bem diferentes. Mas a gente tem valores parecidos. A gente tem visões de mundo parecidas, né? E isso é importante para a amizade. Acho que isso é fundamental, né? Porque
realmente, acho que a afinidade de valores é algo que conta muito para a manutenção de qualquer relacionamento interpessoal, né? Porque a gente pode ter gostos diferentes, a gente pode ter jeito de ser diferente, mas se a gente tem afinidade de valores, a gente muito provavelmente vai partilhar de opiniões semelhantes sobre várias coisas, né, que norteiam a nossa vida. Então, se a gente tem gostos diferentes, a gente tem outras relações para aproveitar essas outras coisas diferentes, né? E nem nós três não gostamos necessariamente dos mesmos hobbies. Tem coisas que a gente gosta de fazer junto, tipo podcast, tipo ver filme, ficar debatendo filme, né? A gente tinha um cineclube na minha casa 2000 anos atrás, né? Algo que a gente fazia toda semana, mas a gente também tem outros gostos que a gente não partilha e isso não diminui a qualidade da nossa amizade. Muito pelo contrário, eu acho que esses outros aspectos de diversidade enriquecem a relação, né? Traz coisas novas, tem sempre algo diferente para partilhar. Mas a semelhança de valores, de visão de mundo, eu acho que é isso que faz as pessoas se sentirem conectadas umas com as outras, né? Se sentir parte de algo maior do que si mesmo, né? Você faz parte de uma comunidade, né? De um grupo que tem uma forma de ver a vida, que tem uma opinião, que tem uma identidade, né? Acaba que a nossa identidade, apesar de todos sermos únicos, o fato da gente pertencer a certos grupos, a gente se identificar com outras pessoas nesse grupo, isso é parte da nossa identidade também, né? A nossa nacionalidade, onde a gente nasceu, os lugares que a gente frequenta, a profissão que a gente escolheu, tudo isso coloca a gente em diferentes grupos que, de alguma forma, a gente tem afinidade e isso tudo é parte, são elementos que constituem a nossa identidade. Sim, e sentir que a gente pode contar também uns com os outros, né? Para mim é muito isso, é sentir que não só eu faço parte, tenho identidade com essas pessoas, me identifico com essas pessoas, mas eu posso contar com elas. Então eu posso ficar meses sem falar com alguém, né? Mas na hora que eu precisar ou na hora que essa pessoa precisar, eu tô aqui, né? Então, e como às vezes acontecia, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu saí da graduação, eu fui trabalhar em RH. E aí eu não tinha contato com nenhum dos meus amigos, foi o período mais triste da minha vida. E de vez em quando o Kenji me ligava para falar sobre alguma coisa, ou o Lucas me ligava. O Fabrício, ele sempre esteve na minha vida, mas assim, tudo por Messenger ou WhatsApp depois. Ele nunca sumiu, mas ele estava sempre ali disponível também. Uma vez eu estava brigada com o Kenji por causa de um trabalho e o Fabrício estava lá de madrugada comigo, firme e forte, falando merda no Messenger enquanto eu falava mal do Kenji e fazia o trabalho. Eu me lembro desse dia, foi importante, né? Mas o Kenji me ligava às vezes e isso fazia diferença para mim, né? Eu sentia que a gente ainda era conectado mesmo que a gente passasse um mês sem se falar. E quando a gente se falava era a mesma coisa de sempre, sei lá, igual tu, Rubi, né? Fiquei anos sem te ver e a gente voltou a se falar, de repente já tá tudo ok, a gente já mora junto, assiste série todo dia. E parece que não passou aquele tempo que a gente não se viu, né? Parece que a afinidade continua. Porque não é uma afinidade de coisas que eu vivi, que eu vi. É a afinidade mesmo de pensamentos, de visão de mundo, né? É a identidade que tu falaste aí. Acho que passa também por uma questão de confiança, né? Eu percebo isso também em relação a vários amigos que eu passo muito tempo sem ver, sem ter contato, mas no momento de necessidade, eu sei que eu posso recorrer a eles, eu sei que eles sabem que eles podem recorrer a mim, né? Que a gente pode contar um com o outro, ou mesmo quando tem uma ideia nova, alguma coisa que queira partilhar, e lembra daquela pessoa, nossa, aquela pessoa ia gostar de participar disso, ia gostar de saber disso, e você vai, compartilha e tem um retorno positivo disso, né? Então, acho que a confiança, ela é a cola que une as pessoas ao longo do tempo, né? Mesmo distante no tempo, no espaço, isso pode perdurar e manter
esse vínculo a longo prazo, né? Não apenas a questão da afinidade. Acho que a afinidade é o que aproxima, é uma parte muito legal, né? Mas a confiança também dá uma sustentação importante para essas relações. Vocês percebem que quanto mais a gente vai envelhecendo, como é que é a experiência de vocês em relação a isso? Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais... Depois que a gente saiu da faculdade, na verdade, no período da faculdade a gente tinha um contato muito direto, né? E assim que a gente saiu, cada um foi para o seu lado, né? A Ana Paula foi para o RH, eu estava trabalhando no SEMP, a Rubi também estava continuou a carreira na universidade, mas a gente meio que sumiu, né? Porque não compartilhava mais um contexto em comum, né? E assim, a tendência na vida é que isso aconteça mesmo, né? Infelizmente, que a gente se ligue por visões de mundo, por ideias, por valores, mas que caso a gente não tenha um contexto com o qual interagir diariamente, né, a gente tenda a se afastar, mesmo sendo tão ligado dessa forma, né, mesmo que volte depois de anos, né, e tudo seja a mesma coisa, mas existe isso, né, existe esse problema. O que vocês veem assim na vida de vocês que funcionou até hoje para evitar esse tipo de problema, sabe? Criar contexto, acho legal isso aí. Criar contexto. Então, a gente hoje está unido porque teve o Crescer, que a gente criou justamente com o objetivo de reunir psicólogos e tal. Para nossa sorte, a Rubi resolveu virar psicóloga clínica e frequentar o nosso espaço, né? Porque senão, ainda assim, a gente não teria contato com ela, né? Eu e tu sim, mas a Rubi estaria fora disso. Né? Se eu for pensar os outros amigos, às vezes eles que criam o contexto, né? Não necessariamente eu, porque eu sou bem ruim nisso. Eu não tenho muito isso de ficar ligando, mandando mensagem. Hoje eu me policio mais para fazer isso. Então, a Camila era uma pessoa muito importante no RH, ainda é importante, mas eu falo com ela muito mais quando ela me procura, ou quando eu vejo stories dela, né? É muito bom as redes sociais nesse sentido, porque tem pessoas que eu vejo lá, que eu gosto, e aí, às vezes, pelo stories eu penso, poxa, por que eu nunca mais falei com essa pessoa? Eu vou lá e falo, né? Mas para criar uma condição para ver aquela pessoa é muito mais difícil, porque eu tenho que trabalhar, aí eu tenho que cuidar do meu gato e do meu cachorro, eu tenho uma casa para cuidar, então ainda tem a família. Então, que tempo eu vou ter para aquele amigo específico? Às vezes a gente não consegue, né? Eu percebi que logo que começou a pandemia, eu consegui. Aí eu fui atrás das pessoas que são importantes, mandei mensagem, olha, como você tá, né? E algumas também me mandaram. Mas antes disso, parece que a vida estava me atropelando, estava me levando e eu não estava percebendo que eu não estava tendo contato com essas pessoas e que elas são importantes para mim, né? E aí, como criar um contexto? Parece que até online é mais fácil agora, né? Pensar na pandemia, ficar em casa, me conectou mais com as pessoas, né? O Lucas é uma pessoa que eu não falava mais com tanta frequência, apesar da gente, às vezes, andar de bicicleta junto e tal. E eu sinto que eu falo mais com ele agora na pandemia do que antes. Porque, de alguma forma, eu percebi que eu preciso dessa amizade e ele também, tá? Não, ele sempre criou o contexto, eu que não crio mesmo. Eu sou péssima. A gente passou uns bons anos se vendo praticamente só em aniversários, né? Acaba sendo a ocasião para reunir várias pessoas, para rever pessoas, mas sem criar realmente outros contextos, né, como está colocando, e é importante a criação desses contextos. Eu, falando sobre essa questão do online, né, que tu percebeu, tem uma facilidade de manter contato com algumas pessoas, a facilidade da internet. Eu tenho um grupo de amigos, o nome do grupo um dia já foi Zoeira, mas a gente vive mudando o nome do grupo com a piada do momento, por isso que ele continua sendo Zoeira, só não usa o nome. E a gente
a gente saía muito um dado período da vida, só que atualmente acho que metade ou mais da metade das pessoas não está morando mais em Belém. Mas a gente se fala diariamente pelo WhatsApp, a gente se fala sempre, né? Então todo mundo participa um pouco da vida um do outro, mesmo à distância, a gente acompanha. É um grupo diverso de pessoas bem diferentes umas das outras. A gente não foi criado por um contexto de trabalho ou de estudo. Foram pessoas que foram se agregando, se aproximando, que se conheceram no aniversário não sei de quem, encontrou por acaso no cinema, era amigo de fulano, e aí foi conhecendo, e essas pessoas foram se agregando, e acho que o que nos mantém unidos, mesmo com essa distância física de várias pessoas que já não moram na mesma cidade, é justamente a confiança, né, o carinho, o suporte que a gente dá uns para os outros. Né? Ali naquele grupo a gente fala sobre absolutamente tudo. Né? Tudo que acontece no mundo, eu fico sabendo ali em primeira mão. Né? Tem sempre alguém para dar uma opinião, para compartilhar uma informação, para fazer uma brincadeira, para descontrair. Né? Nesse momento da pandemia, inclusive, nós todos estamos em 2 grupos diferentes. Né? Porque a gente estava no nosso grupo, começou a pandemia, e aí estava todo mundo assistindo o jornal e acompanhando as notícias e os números da doença e tudo, e compartilhando e falando de tudo que estava acontecendo de ruim no país. E estava pesado. Né? Algumas pessoas falaram, nossa, não estou aguentando mais ver essas notícias, eu estou parando. Aí eu fiz o quê? Eu peguei, criei um outro grupo, botei todo mundo lá, chamei o grupo de Que Dia Lindo, e botei uma foto bonitinha. E aí eu falei, olha, essa daqui é uma área segura. Então, quando as pessoas não estiverem dando conta de ficar lidando com esse caos todo, quiserem só falar das abobrinhas normais que a gente fala no dia a dia, das brincadeiras, quiser uma coisa leve com as mesmas pessoas, a gente fala nesse outro grupo. Né? Que aqui não vai ter notícia ruim. De lá para cá já desandou, né? De vez em quando sai uma notícia ruim no grupo que não era para ter, aí sai uma palhaçada no grupo que era para ser sério, a gente confunde. Enfim, são as mesmas pessoas e são pessoas que gostam de fazer graça com tudo, né? Mas continuam os 2 grupos, porque assim, se no momento alguém chegar, gente, eu não estou me sentindo bem, eu não quero falar sobre coisas ruins, imediatamente a gente vai se mobilizar e dizer, não, agora aquele grupo lá é território seguro, ninguém fala nada de coisa ruim, vamos conversar numa boa para todo mundo se sentir bem. Né? Então é muito isso, é realmente manter as pessoas em contato por razão de que a gente se apoia, né? Se gosta e se apoia. É basicamente isso que nos une. Já não há mais um contexto de convivência, a gente não tem mais as saídas, até porque, né, boa parte já não mora no mesmo lugar, mas quando chega período de férias e tal, que um ou mais de um vem passar uns dias aqui em Belém, a gente sempre marca de se reunir, né? A gente dá um jeito, arruma um tempo, nem que seja um cafezinho no fim de tarde, mas a gente arruma alguma coisinha para fazer, para se ver e retomar esse contato. Então, distância, tempo, né, nas relações que realmente você pode confiar, você pode contar, não é necessariamente uma questão. Né? Dá para encontrar formas. E a tecnologia facilita muito isso hoje em dia. Né? Se você souber usar para isso e buscar e criar contextos também, né, através dessas ferramentas online, é possível manter relações de qualidade dessa forma também. Acho que a pandemia foi um ótimo contexto para a gente aprender a criar contexto, né? Utilizando essas ferramentas, na verdade. As ferramentas parece que já estavam aí há muito tempo, só que a gente não tinha o contexto social, né? É muito estranho fazer uma chamada de vídeo para alguém, né? Do nada, como é que a gente vai fazer isso? E agora parece que é comum, né? Comum a gente se reunir em plataformas como Zoom mesmo, Hangouts, e chama uma galera e reúne. Eu entrei em contato com os amigos meus de quando eu tinha 15 anos, que eu não vejo há, no mínimo, 13, né? E justamente por conta desse momento, né? E acho que se não tivesse tido a pandemia, a gente não teria tido esse contato, né? Porque não teria sido criado esse contexto para a gente... vamos abrir uma sala de vídeo aí para a gente se falar, né?
E foi muito bacana essa experiência. Então, e aí parece então que não é só ter uma relação qualquer, né? Porque tem muitas pessoas que passam pela nossa vida, mas tem pessoas que são especiais, né? Que a gente cria confiança, que a gente tem a reciprocidade, que tem valores em comum. Parece que é isso que faz a diferença, então, na gente se sentir mais feliz, na gente se sentir, não sei, menos sozinho nesse mundo, é ter pessoas com quem contar. Então é uma relação diferente, não é uma relação qualquer, não é só ter pessoas, porque eu conheço 1000 pessoas. Né? Quando surgiu o Facebook, né, todo mundo botava lá, conheceu na rua, deu oi, tá lá no Facebook. Mas isso é uma relação de qualidade, de verdade? Dali eu conto nos dedos, de fato, quem são as pessoas que eu posso contar uma coisa que essa pessoa não vai rir da minha cara, que ela vai me entender, que ela vai se preocupar, que ela vai me apoiar, né? Não é todo mundo que a gente pode, de certa forma, se abrir e ser a gente mesmo, né? Tem lugares que a gente tem que ter papéis. O que tu falou sobre papéis que a gente tem que exercer, né? Era isso que eu estava pensando aqui de linkar com o que o Kenji falou sobre a gente ter um modo de vida diferente de quando estava na faculdade, de quando estava no colégio. Porque quando a gente está no colégio, a gente está na faculdade, a gente está ali convivendo diariamente com um grupo de pessoas que a gente estuda, que tem mais ou menos a nossa faixa etária, que está vivenciando aquele processo junto com a gente, tem uma série de coisas em comum ali naquele contexto. Está todo mundo meio que no mesmo barco de alguma forma, remando numa mesma direção, né? E aí, quando você sai do colégio, da universidade, você se insere em outros contextos onde a forma que você se porta, ela afeta aquelas relações, né? Especialmente no âmbito do trabalho, né? As relações que você estabelece, você pode estabelecer relações de amizade, você pode estabelecer relações pessoais, mas tem muitos contextos em que você vai estabelecer relações profissionais que não dão abertura a relacionamentos pessoais, né? E nesses contextos você tem certas condutas que a sociedade exige, que a sociedade determina, e você se ajusta de alguma forma a isso para cumprir aquele seu papel social, né? Dentro daquele contexto. E aí você nem sempre pode ser tão espontâneo, tão autêntico, tão você mesmo, né? Eu estou lembrando aqui, tu falou daquilo, eu gosto dos meus amigos, que eu posso ser eu mesma. Acho que isso é muito importante e acho que isso é um diferencial, talvez, na vida adulta. Acho que quando a gente está no colégio, especialmente quando a gente é adolescente, a gente pode tudo, né? A gente leva bronca, fica de castigo, tem as consequências para os nossos atos, mas a gente é muito livre para expressar muita coisa, porque a sociedade cobra menos, né? A sociedade olha para o adolescente como alguém que está em formação, alguém que está sendo preparado para se inserir em sociedade, que não é responsável por si mesmo, que são os responsáveis legais, que respondem pelas atitudes daquela pessoa. Então a gente tem certa liberdade para falar o que pensa e ser do jeito que acha que deve ser, sem que isso modifique o teu contexto, né? Você não vai sair do colégio por quem você é. Você não vai ser beneficiado no colégio por ser quem você é. Pode até ter alguns contextos, mas quando você está no ambiente profissional, as exigências parecem que são maiores, né? Tem lugares que tem código de vestimenta, que tem código de como você deve se apresentar, que você deve falar. Tem lugar que você pode falar palavrão, tem lugar que você não pode falar palavrão, tem lugar que você precisa escrever documentos de acordo com a norma culta, de acordo com o conjunto de regras, tem lugar onde você pode se comunicar de maneira mais informal. Então, tem um conjunto de regras diferenciadas que você precisa se ajustar por necessidade, mas não necessariamente aquilo é congruente com a forma que você gosta de se expressar, a forma que você é. E com os amigos, é um tipo de relação que você deve ser você, né? É um espaço onde você pode
expressar o que você é, o que você sente, o que você pensa, né? Expor o seu jeito de ser e ser aceito, ser acolhido, ser bem recebido, né? Acho que isso também é uma coisa muito importante nessa tua fala, Ana Paula, de poder ser quem você é diante dessas pessoas, e acredito que isso seja a relação pessoal de qualidade. É isso aí. Só faltou falar de cargo, que isso é um empecilho também, né? Então não é só os condutas dentro da empresa, às vezes o nosso cargo não permite. Então imagina, eu sou do RH. Como que eu vou fazer amigos dentro da empresa? Não dá. Eu imagino que muitas profissões e muitos cargos, né, não propiciem que as pessoas construam essas relações com as pessoas que estão em contato, né? Quando a gente está no colégio, a gente vê todo dia o colega do colégio e é dele que a gente prioritariamente faz amizade. Mas no trabalho, que você está num lugar onde você, pelo cargo, pela função que você exerce, você não pode estreitar essas relações com as pessoas que estão ali no seu convívio diário, onde é que você vai estabelecer relações, né? Como é que a gente cria outros contextos, né? É muito importante a gente ter na nossa vida, no nosso dia a dia, múltiplos contextos sociais, né? O trabalho é um exemplo de contexto social, mas não é único, né? Por isso que é importante a gente ter outras atividades além daquelas que são, digamos, as indispensáveis, né? Do seu trabalho vem o seu sustento. Você tem que trabalhar, você precisa trabalhar. Mas que outras coisas, durante o tempo que você não está trabalhando, você pode se empenhar e fazer isso socialmente, né? Tem uma infinidade de coisas. Sim, até porque às vezes as pessoas adultas, né, a única relação delas de qualidade ou é alguém da família, pai, mãe, às vezes, quando tem, né, porque nem sempre tem, ou é a mulher ou o marido, né? Então não tem mais ninguém, porque as pessoas vão se fechando também, né? Às vezes elas sentem, já tenho uma esposa, não preciso mais ter outras pessoas importantes. Ou por pressão da própria esposa, ou porque ela acha que ela já tem o que ela precisa. Só que aí ela não tem mais com quem conversar nem sobre a esposa, sobre o casamento, sobre outras coisas que ela quer conversar. E aí ela só vai percebendo isso ao longo da vida, quando ela começa a não ter mais ninguém mesmo, né? Então, acho que é importante falar isso, de ter vários contextos, mesmo quando você está numa relação, e a relação é ótima, ter outras relações também ótimas, né? De amizade, de apoio é importante, né? Porque você não pode depender só de uma pessoa, né? De pessoa, o quanto você pode sobrecarregar essa pessoa, às vezes, né? O quanto você pode não ter muita liberdade para falar sobre outras coisas com essa pessoa, né? Até os amigos, né? Se a gente for pensar, todos os amigos eu falo a mesma coisa? Não, tem uns que eu falo sobre uma coisa, tem outros que eu falo sobre outra. Eu não necessariamente eu aprofundo sobre alguma coisa específica com todos, porque nem todos vão entender, nem todos vão me dar suporte verdadeiramente naquele assunto. Então é importante ter várias pessoas mesmo e vários ambientes aí, né? Hobbies. Estás falando, eu estou lembrando daquele estudo que tem um TED, que a gente já conversou uma vez, lembra? Lindo! Tu lembra onde ele é, enfim? Sim, é um estudo que eles fizeram em Harvard com... Eu não lembro quantas pessoas foram, mas foi bastante gente. Dois grupos. Um grupo que estudou em Harvard e um grupo que morava na periferia, que eu não sei bem qual era o... Eu não sei se é Brooklyn, sei lá, é algum bairro assim. E aí foi feito só com homens, né? Agora eles vão fazer com as mulheres também, mas, poxa, depois de muitos anos. E aí, o que que eles observaram, né? No início do estudo, eles perguntaram para todo mundo, né? O que que vocês acham que vai ser, que é importante para vocês serem felizes? E aí, todos responderam, né? Ter dinheiro, ter sucesso, ter uma boa profissão. E aí, ao longo do estudo, algumas pessoas do bairro pobre ascenderam socialmente, algumas pessoas de Harvard não deram certo na vida, né? Então, isso então não foi avaliado
como uma característica para ser feliz ou não, né? Ter nascido no bairro pobre ou ter estudado em Harvard. E o que eles observaram mesmo que foi relevante foi as relações que essas pessoas criaram ao longo da vida delas, né? As relações significativas. Então, no final da vida agora, um cara com 80 anos, ele diz que ele é feliz ou ele tem uma qualidade de vida melhor, ele tem uma saúde melhor, porque ele tem ele tem gente para suportar ele, né? Ai, meu Deus, como é que é? Ele tem com quem contar, porque ele tem com quem contar, ele tem suporte, né? Então, não só porque tem uma esposa ali do lado dele, né? Mas se essa esposa, ela escuta ele, ela apoia ele, ela dá carinho para ele, não só porque ele está casado, né? Isso é também um dado que eles observaram. Não necessariamente a pessoa está casada e ter filhos, muitos filhos, faz ela feliz, mas ela está casado com alguém que ele pode contar, né, que se importa verdadeiramente com ele tem amigos que se importam verdadeiramente com ele, familiares que se importam verdadeiramente com ele, podem ser 3 pessoas, mas desde que seja uma relação verdadeira, né, de cuidado e de suporte. Então, parece que muito mais do que ter sucesso, ter dinheiro, o que nos faz feliz, né, o que nos faz viver bem, com qualidade de vida, é a gente ter relações de qualidade na nossa vida, né? A gente conseguir nutrir de verdade relações com pessoas que se importam verdadeiramente com a gente. E vice-versa, né? Não pode ser só uma via. Então, parece que viver em sociedade é vantajoso ainda, né? Por mais que a gente tenha saído lá do ambiente ancestral, né? Que fala, onde era necessário para uma questão de sobrevivência, parece que ainda é uma questão de sobrevivência, né? Viver em grupo e ter suporte. Uma sobrevivência de qualidade de vida. Não é mais uma questão de vida ou morte, mas é de eu viver bem, né? De eu viver feliz, de eu viver o mais saudável possível. E é por isso que é importante a gente fazer um projeto junto com amigos. A gente está criando contexto aqui para a gente se manter unido. Eu acho que eu vejo vocês... eu acho que eu vejo mais vocês. Acho que eu vejo mais vocês agora nesse projeto do que antes. Mesmo no que a gente se via sempre, mas a gente passa mais tempo conversando nesses projetos do que a gente fazia quando a gente estava se vendo todo dia. Né? Porque a gente se via, mas a gente estava ocupado trabalhando. Sim, exatamente. Então é isso, né, gente? Tem que criar contexto para as coisas acontecerem. É importante conhecer pessoas, é importante identificar afinidades, é importante haver confiança, é importante haver reciprocidade e o contexto também para que as relações possam ser nutridas, mantidas, expandidas, né? E não precisa ser uma coisa tão complicada, tão elaborada, não precisa ser uma viagem para o Japão, sei lá. Pode ser uma coisa pequena, como uma videoconferência, né? Sem pretensão nenhuma, né? Só bater um papo, dar umas risadas. Tudo pode ser um contexto para investir em relações de qualidade, desde que você esteja aberto realmente se aproximar daquelas pessoas e que sejam pessoas que também querem se aproximar de você. Que lindo, Rubi, amei. E com isso, então, a gente termina o nosso podcast. E eu espero que vocês curtam, compartilhem, deem feedbacks. Estamos aqui abertos a tudo isso. Beijos, abraços, até mais. Tchau, tchau.